Olá, amigos do canal Espiritualidade e Vida, esse canal que traz conteúdo espírita, estudos do Evangelho e de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós começamos aqui uma nova série, a série Jesus, Modelo e Guia, uma série que vai estudar as características morais de Jesus, as características da sua personalidade, tudo com base na doutrina espírita, na obra básica, na obra subsidiária e também, claro, nos textos bíblicos, tudo referenciado para que a nossa abordagem seja a mais segura possível e faça justiça ao nosso mestre incomparável, modelo e guia das nossas vidas. Será uma série muito interessante, porque nosso foco será o comportamento de Jesus, a sua exemplificação, sua personalidade, a maneira como ele interagia com as pessoas, as decisões que ele tomava, as situações que ele dizia sim e as situações em que ele dizia não. Aquilo que ele aceitava e aquilo que ele recusava. Como ele aceitava e como ele recusava. Como ele enxergava o mal, como ele lidava com o mal, como ele corrigia o mal e, sobretudo, como ele curava o mal. Todos esses detalhes num estudo bastante interessante, uma série bem empolgante para você que quer compreender um pouco melhor essa figura extraordinária, incomparável, que é o nosso Mestre Jesus. Serão vários vídeos, alguns vídeos introdutórios, depois desse, e outros em que nós abordaremos características específicas. Por exemplo, a alegria de Jesus, a tristeza de Jesus, a energia de Jesus, a resolução de Jesus, a esperança, etc., etc. Características morais sobre o caráter de Jesus, seu comportamento e sua exemplificação. Jesus talvez seja a pessoa mais conhecida na face da terra. Mesmo aqueles que não professam a religião cristã já ouviram falar, conhecem essa figura extraordinária que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Os ensinos e a exemplificação de Jesus, a qualidade do seu caráter, o colocam no topo das figuras mais ilustres da humanidade. No entanto, os ensinos de Jesus deram origem a diversas escolas religiosas. Nós temos a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, nós temos a Igreja Católica, nós temos os mórmons, nós temos as diversas igrejas protestantes ou evangélicas, nós temos o movimento espírita, todos cristãos, cada qual interpretando os ensinos de Jesus com algumas peculiaridades. Em muitas dessas escolas religiosas, a figura de Jesus é adorada como um ícone, como um símbolo religioso. Emocionadas ao olharem para Jesus, movidas intimamente quando enxergam uma imagem do Cristo, as pessoas são tomadas de um justo sentimento de reverência, de adoração, de respeito, de admiração e, por que não, de esperança. Quantos não se prostam
sob a imagem do Cristo, pedindo a cura, pedindo o alívio para alguma dor, pedindo um auxílio em uma dificuldade que estejam enfrentando, pedindo algum tipo de dádiva, alguma graça. E não raro obtém uma resposta. Inúmeras narrativas ao redor do mundo de pessoas que foram atendidas em suas preces, de pessoas que foram socorridas. E isso, ao longo dos séculos, tem aumentado a adoração, o respeito a Jesus. Alguns visitam os locais onde ele viveu, onde ele ensinou. Alguns tratam esses locais como locais sagrados. Tem fotos dessas regiões, desses locais. Cultivam esses ambientes como se fossem ambientes especiais. Há todo um ritual de adoração. Mas, na visão espírita, Jesus não se resume a uma figura que deva ser apenas adorada. O Evangelho não é apenas um conjunto de locais geográficos. O Evangelho não é apenas um conjunto de histórias, narrativas históricas. O Evangelho é um código moral universal para a evolução espiritual. Essa é a visão da doutrina espírita. Então, nós visitamos os lugares por onde Jesus passou com toda reverência e respeito? Sim, claro. Nós aprendemos sobre a história dos evangelhos? Claro. Nós reverenciamos a figura de Jesus? É óbvio. Mas precisamos dar um passo além. Precisamos nos concentrar nos ensinos de Jesus, na exemplificação de Jesus. Não podemos ser somente historiadores e geógrafos do Evangelho. É preciso avançar, aprender, praticar, mudar nosso comportamento, a nossa vida, com base na exemplificação incomparável do Mestre. Essa é a proposta da doutrina espírita e é por isso que a doutrina espírita enxerga Jesus, além de todas essas características das outras escolas religiosas, ela enxerga Jesus como o modelo e guia da humanidade. Modelo que deve ser copiado, modelado e guia que deve ser seguido. Na doutrina espírita, há uma questão no seu principal livro, que é o Livro dos Espíritos, o livro fundamental da codificação kardeciana, a questão 625. Nessa questão, nós temos uma definição do papel de Jesus no Espiritismo, do lugar ocupado por Jesus na doutrina espírita. Kardec indaga aos espíritos. Eu estou apenas relembrando, porque todos já leram e já ouviram milhares de vezes essa questão, mas vale a pena voltar nela. Kardec indaga: qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Algumas coisas chamam a atenção nessa pergunta. Deus está oferecendo, não significa que nós aceitamos. Deus está oferecendo Jesus, não significa que nós estamos seguindo. Não significa que nós estamos modelando. Ele é o modelo, mas nós estamos modelando a nossa conduta para que ela fique conforme à conduta dele. Ele é o guia, mas nossa vida segue os passos do Cristo? Eu aplaudo o ódio, a mágoa, a exclusão,
o preconceito? Ou eu sigo Jesus na exemplificação da caridade, da fraternidade e do perdão? Essa é a questão. Uma coisa é Deus oferecer Jesus. Outra coisa é a pessoa aceitar o presente. Aceitar a oferta. Incorporar essa oferta na sua vida. Outro aspecto interessante dessa questão, a palavra tipo. Tipo é um molde. Pense numa máquina de escrever antiga. Cada letra era um molde. Quando você apertava a letra A, aquele molde tocava numa fita, encostava no papel e marcava aquela letra na folha. É um tipo. O tipo da letra A, o tipo da letra B, o tipo da letra C. E até hoje no seu computador. Você entra no Word, no Pages ou outro editor de texto e você escolhe o tipo de letra. Tem vários tipos. Nesses tipos, nesses modelos de escrita, de fontes, cada letra tem uma característica diferente. Isso é tipo. Quando Kardec se refere a Jesus como um tipo, ele nos dá a ideia de um molde. E adivinha, qual é a proposta? Quem será moldado? Nós. Ele é o molde e nós seremos moldados. É como uma forma de bolo. Existe a forma, o molde, e você coloca a massa. Depois de assada, aquela massa se transforma num bolo que tem uma forma específica, que tem um tipo específico. Então, esse é o sentido da questão. E os Espíritos são diretos e objetivos. O molde, o tipo, é Jesus. Vede Jesus. Vede, olhe, olhe. A proposta dessa série, Jesus, Modelo e Guia, é olhar para Jesus. O que nós vamos fazer aqui nessa série é focar, observar detalhes que estão nos escapando, talvez. Observar, atentar, perceber aspectos que estão fugindo à nossa compreensão. Quando Kardec comenta essa resposta, ele escreve um parágrafo extraordinário. Ele escreve assim: para o homem, para o ser humano, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Percebeu? Jesus é o molde da perfeição moral. Perfeição moral. Nós não estamos falando de perfeição intelectual. Porque o conhecimento, o aprendizado intelectual é infinito. Nós estamos falando de conduta moral. A conduta moral pode se aproximar da perfeição. Toda vez que a conduta está plena de fraternidade, de caridade, de perdão, de beneficência, de benevolência, de indulgência, de amor. Toda vez que a nossa conduta está plena dessas características e de outras características que nós vamos estudar aqui. Nós vamos estudar várias características de Jesus. Quando a nossa conduta está repleta dessas características, nós estamos nos aproximando da perfeição moral. Moral. Para essa perfeição moral, Jesus constitui o modelo da Terra. Da Terra. Por que da Terra? Ora, somente na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de sistemas solares. Cada sistema solar com seu conjunto de planetas. Nós estamos falando de trilhões de planetas somente na nossa Via Láctea.
E você não ignora que no universo conhecido, os cientistas estimam mais de 100 bilhões de galáxias. Faça as contas. Nós estamos falando de uma soma incalculável de planetas. Então, tenhamos paciência. Nós estamos ainda muito distante dos mundos celestes. Nós estamos muito distantes dos mundos ditosos. Se você quer compreender isso melhor, leia o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec explica a progressão dos mundos. Nós estamos muito distantes. Então Kardec aqui foi preciso. Aspirar na Terra. Jesus é o modelo da Terra. A perfeição moral que nós podemos aspirar na Terra. Aqui na Terra. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo. Oferece, mas não significa que nós aceitamos. Não significa que nós adotamos o modelo, mas Deus oferece. O mais perfeito modelo. Significa que não tem outros modelos? Tem, mas não são tão perfeitos como Jesus. Essa é a questão. Jesus é o mais perfeito modelo de perfeição moral. E a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, das leis morais. O ensinamento de Jesus é a expressão mais pura das leis morais, porque as leis morais são cósmicas. As leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos não são leis morais da Terra. São leis morais que vigoram em todas as galáxias do universo. São universais. É claro que cada planeta, que cada galáxia tem seus cristos, tem seus movimentos religiosos, totalmente diferentes da Terra. Então nós não estamos falando aqui de religião, de fronteiras religiosas. Nós estamos falando de lei moral. Lei moral universal. O ensino de Jesus é a expressão mais pura dessa lei moral universal. Nós precisamos compreender isso. Porque se não compreendermos isso, nós começamos a cultivar o Evangelho e o ensino de Jesus de uma forma fanática, fundamentalista, exclusivista, sectária, preconceituosa, e vamos repetir os mesmos erros do passado. Vamos nos tornar religiosos, fanáticos e sectários. Não é essa a proposta. A proposta aqui é universalidade. Pense nas galáxias. Pense nos trilhões de mundos girando nesse universo conhecido. Pense nisso. E Kardec conclui, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra. O mais puro. De todos que já encarnaram na Terra, Jesus é o mais puro, o mais puro. E é por isso, Kardec diz, que o Espírito Divino o animava. É comum nós ouvirmos uma frase de que Jesus era médium de Deus. Nós vamos estudar isso nos próximos episódios. Isso tem a ver com a comunhão de Jesus com Deus, a interação de Jesus com Deus. Agora é importante gravar apenas uma coisa. Deus, Todo-Poderoso, imaterial, incorpóreo, soberanamente justo e bom, se manifestava através de Jesus. É esse o sentido. No próximo episódio, nós vamos compreender melhor essa expressão de Kardec. O Espírito Divino o animava.